Boa noite. A verdade cabe em todo lugar, no ar mais uma vez, mais uma quarta-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Já segue nossas páginas, já vai acessando aí no Instagram, @a verdade cabe em todo lugar e também @mídiaonlinebr. Já segue aí as nossas páginas, já começa a compartilhar o link desse podcast, a curtir, a comentar, que hoje vai ser um podcast que promete bastante, né, Natália? É verdade. Boa noite a todos vocês que nos assistem. A verdade cabe em todo lugar. E hoje é uma noite muito bacana, muito especial. Nós estamos aqui em mesa, que eu considero como mesa de família. A gente pode conversar aqui. Eita, que bate-papo vai ser muito bom hoje. E não posso deixar, né, de dar as honras aqui para minha amiga fazer a apresentação da noite de quem é o nosso convidado. Sim, hoje estamos aqui com o convidado, né, o Fafá, meu esposo. Boa noite, Fafá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos aqui na mídia online, no Instagram, né, a verdade cabe em todo lugar. Sejam todos bem-vindos aqui para esse bate-papo. Primeiro, né, nós estávamos aqui com o Mídia Online, agora nós também estamos aí com a nossa live no Instagram, então também você seja muito bem-vindo. Espero que goste do nosso bate-papo e sente-se aqui, fica aqui com a gente na mesa de hoje. Sim, e hoje a gente está com um tema, né, que inclusive foi sugerido pelo nosso convidado, Fafá. A gente rolou enquete hoje no Instagram a respeito de qual seria o tema. Como é que ficou a porcentagem lá, hein? Teve votações lá, divisão de opiniões, né, na votação. Então, acertou, né? Palmas para quem palpitou na opção Jesus Revolucionário. É verdade. É o nosso tema de hoje. É, isso mesmo. Acabei de ver aqui na nossa enquete o resultado. Jesus Revolucionário realmente foi o que teve mais votos. Então, todo mundo, né? A maioria acertou aqui. E quando a gente fala de Jesus Revolucionário, hoje a gente vai entrar aí em um papo direto, né? E ao mesmo tempo um pouco leve, ao mesmo tempo forte. Falar de Jesus sempre é incrível. Mas falar de um Jesus revolucionário é falar de um Jesus que mudou a história. E nós vamos já começar esse bate-papo com o nosso convidado e começar perguntando para você, Fafá, o que você pensa a respeito de Jesus? Jesus para mim, ele foi algo revolucionário, né, na minha vida, de todas as formas possíveis, né? A minha conversão foi quando criança e desde lá até então, né, altos e baixos, né, como qualquer cristão comum, não sendo perfeito, mas buscando essa face perfeita que é a face de Cristo. Mas foi algo, de fato, mudou assim, completamente a minha vida. A minha lembrança que eu tenho, né, de cristão, de criança limpando os bancos da igreja, aqui da Igreja Batista. Quem é da Igreja Batista aí vai lembrar, né? A primeira Igreja Batista aqui de Paracuru, do tempo do pastor Evelino, né? Muito antigo mesmo, essas histórias todas. E é isso, né? Jesus quando ele entra na nossa vida é revolucionário, muda tudo, né? De ponta cabeça. E aí, trazendo já, né, essa palavra aí do tema revolucionário, antes da gente começar a entender que Jesus é esse, né? É bom também a gente entender um pouco o que é revolucionário. Então, fala um pouco pra gente, Fafá, né? Assim, o que você traz de entendimento da palavra revolucionário em si, né? O que essa palavra quer trazer? Qual o contexto que ela remete? Sim. A revolução, ela está muito ligada principalmente assim no nosso imaginário, né, de uma revolução política, uma revolução social. Tem muitas assim, até os livros de histórias trazem muito isso no contexto de guerras.
muitos personagens se destacaram, né, nesses contextos. E o imaginário que a gente tem muito é de algo violento, de uma revolução que ela acontece muito na força do braço. Alguns personagens que eu já tenho assim em mente, muito por conta da questão do rap, né? Pra quem não sabe, eu canto rap e gosto de ter uma banda, né, com o Sandro. Quando o Sandro estiver ouvindo esse podcast, ele vai sentir só aí, né, lisonjeado por eu ter tocado no nome dele. E o hip hop como cultura, né, e o rap como uma dessas diretrizes da cultura hip hop, que é o rap, traz muitos personagens, né, personagens revolucionários. E isso me ajudou muito na minha caminhada cristã, né? Depois que o meu entendimento já de palavra, eu saí, vamos dizer assim, desse leite espiritual, foi mais profundo, mas me ajudou muito a entender como o mundo funciona de modo geral, né? Com o que a gente está lidando, contra o que a gente está lutando, né? Que às vezes as pessoas têm esse pensamento superficial, né, de pessoas, governos, instituições, mas a gente sabe espiritualmente que é algo muito maior que isso, né? Nossa luta não é contra a carne, né? Se é contra principados e potestades, né? Mas isso é com o tempo que a gente acaba entendendo, né, no Senhor, né? Essa parte mais espiritual. Mas tem muito a ver com isso, muito a ver com mudanças de governos, mudanças de leis, de atitudes, né? Um exemplo bem claro foi quando o ditador na época, né? Eu não acho que, se não me engano, foi Herodes, vocês podem até me corrigir, que quis matar as crianças, né? Quando Jesus estava ainda como bebê, né? E foi orientado a José e Maria a fugirem, né? Então ele foi uma autoridade que estava sobre, né? Eu até vou me aprofundar aí mais sobre a questão da palavra autoridade e governo, mas foi uma lei que foi imposta naquele momento e Jesus teve que fugir naquele momento, né? Então assim, tudo que está em volta de Cristo tem algum tipo de pé em revolução, em mudar os paradigmas que estavam estabelecidos naquele momento e a partir dali tudo ia ser transformado, né? Não é por acaso que a gente sabe que tem o antes e depois de Cristo, né? Jesus foi tão relevante na história que, né, tem um antes e depois de Cristo. Sim, e aí eu já convido vocês que estão ouvindo, né, assistindo esse podcast, a comentar no chat o que é revolução para você, né? O que você entende por algo revolucionário. Comenta aí pra gente o que você pensa a respeito disso, né? E como o Fafá colocou, né, esse termo revolucionário remete de fato a um grande movimento, né, digamos assim, político, social, de vários âmbitos, que vai trazer uma mudança definitiva, né, algo que é buscado, que é esperado. Aqui um dos significados a respeito de revolução seria grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo, seja de maneira repentina. Olha aí. Eu achei, tem vários significados, né? Mas um dos que eu achei assim mais impactantes a respeito de revolução, e eu vou até repetir, é uma grande transformação, uma mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo, seja de maneira repentina. E aí, quando a gente traz exatamente esse contexto de revolução, e aí a gente começa a parar para pensar sobre como foi o processo da vida de Jesus aqui na Terra. Sim. E todo esse processo que foi gerado, uma transformação progressiva, até que chegasse no momento em que viesse algumas repentinas. Porque Jesus, ele viveu todo um processo onde na palavra nós não temos muitos relatos de como foi ele com 18 anos, Sim. de como foi ele com 20 anos, o que ele passou, quais eram os sentimentos, as coisas. Mas a gente sabe que ali estava sendo gerado algo. O relato
que a gente teve dele foi aos 12 anos, né? Isso na sinagoga. Então, foi tipo assim, um flash. Passou e vamos lá. E depois disso, de repente, a gente já nos encontramos com Jesus de 30 anos. Começando um ministério. E, principalmente, começando o ministério junto com pessoas que ele não tinha no convívio dele. E uma revolução, ela sempre traz consigo pessoas. De alguma forma. Ainda que não sejam as pessoas que caminharam com você durante um tempo, mas toda revolução, aquilo que você carrega, aquilo que você libera, traz consigo pessoas. Como você entende essa relação de Jesus e trazer as pessoas para o início da revolução dele? É muito, muito interessante isso, porque Cristo ele foi desde o início revolucionário, né? Em todos os aspectos, assim, se você for ver as mais simples atitudes que ele teve, foi um ato revolucionário, né? Tanto que a gente tem um episódio bem interessante, que foi que ele fala para os fariseus e fala para Nicodemos, né? Para nascer de novo, né? E ele fala, como eu, velho, né? Vou entrar no ventre da minha mãe. E aí o cara imaginou que seria, né, fisicamente nascer novamente, né? E Deus, já naquela época, ele era tão extraordinário na forma como ele falava, né? Que nascer de novo era o que a gente entende hoje como metanoia, né? Mudança de mente, né? E ele falou, não, é completamente diferente daquilo que você está pensando agora. Então, assim, Cristo, em tudo que ele fazia, era algo assim... numa maestria de mudar aquele ambiente, e isso está também na escolha dos próprios discípulos, né? Pessoas sem instrução, né? Tanto que a gente considera como um discípulo escolhido pelo próprio Cristo, muitos anos depois, Paulo, né? Que foi, talvez, com certeza foi o único discípulo bem instruído, né? Que teve. Mas na época que Cristo estava vivo, estava assim, carne e osso entre os discípulos, ele só escolheu pessoas que, para muitos, né? As pessoas, poxa, mas esse cara, pescador, sem instrução, sem conhecimento, como esse cara vai... Como é que esse cara mais esses 12 vão mudar alguma coisa, né? Tipo assim... E até o próprio Paulo, né, quando foi escolhido, apesar de ter sido alguém que cresceu nas sinagogas, que era um religioso, digamos assim, no sentido de estudo, mas ele ainda era alguém também fora da curva, digamos assim, era mais um improvável, porque era alguém que perseguia os cristãos, que era completamente contra o pensamento que era pregado pelo cristianismo fundado por Jesus naquela época, né? Sim. E aí tudo aquilo que ele aprendeu foi importante na caminhada cristã dele, para ele saber falar com cada público. Sim. Mas o discurso dele foi outro completamente diferente, né? As práticas, a vivência, porque o que ele passou a viver a partir do encontro com Jesus era completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha vivido até então, né? De todo o passado dele. Esse foi um discípulo que viveu completamente uma revolução, né? Porque falar de Jesus revolucionário é falar de revolução também na vida das pessoas. E como a gente falou aqui no início, né? Uma revolução, uma mudança sensível, progressiva ou repentina. Mas, de fato, uma grande mudança. Então, quando a gente fala de Jesus revolucionário, a gente fala daquilo que ele impactou, daquilo que ele fez, de onde ele atingiu, onde chegou, as transformações, enfim, né? Quando a gente fala sobre essa questão dos processos dele, para que ele se tornasse quem ele precisava ser. E outra coisa que a gente sabe na história de Jesus como revolucionário é que, além dele ser extremamente inteligente e a sabedoria reinar completamente nele, nós sabemos que, diante do Estado e diante de algumas posições, ele era muito direto. E uma das maiores formas que ele usava para falar com pessoas que ele sabia que a motivação do coração não era boa na hora que estava falando com ele, que era de afrontá-lo, que era de persegui-lo, que era de levá-lo à morte. A gente sabe que durante todo o ministério de Jesus ele foi intensamente perseguido de todos os lados. Mas Jesus, ele sempre colocava-se
às vezes de forma muito direta e às vezes respondendo uma pergunta com a outra pergunta. Sim, sim. Isso é uma... hoje as pessoas estudam filosofia, né? E a filosofia ela traz muito isso, de não ter resposta para muitas coisas e fazer novas perguntas, né? Não posso dizer, não vou aqui taxar categoricamente dizendo que Cristo foi um filósofo, mas Cristo ele tinha um pé no sentido de trazer para fora respostas que muitas vezes as próprias pessoas tinham, né? Por serem criaturas dele, né? Muitas respostas a gente encontra em Cristo, encontra na palavra dele, mas muitas vezes as respostas estão dentro da gente. Muitas vezes as respostas elas são encontradas em coisas simples, assim, você consegue chegar a conclusões vendo o mar, né? Aqui na nossa cidade, tendo um momento a só com você mesmo, né? O quão é importante muitas vezes a gente que está nessa loucura, né, de internet, você que está vendo pela internet agora, mas muitas vezes essa coisa de Instagram, de tudo isso, e quantas vezes não é necessário a gente se desconectar de tudo isso e ter um momento nosso com Cristo, onde de fato ele vai nos dar resposta para muitas coisas. Então, assim, linkando isso com um pouco com o que a Nath está dizendo, pessoal, vamos desculpar que geralmente eu chamo a Cris e a Nath de Nath ou Cris, né? É que nem o negócio. É que nem o negócio lá do Cris e Greg, né? Quem conhece é Cris e Greg. Sempre estão juntos. E tem muito disso, tem muito de te dar outra. Eu te respondo com outra pergunta. E mas você te faço pensar. E te faço pensar. E você vai conseguir. Eu te faço pensar em duas coisas. Eu te faço pensar na pergunta que você me fez. Sim. E te faço pensar na resposta. Sim. Que você tem. Que você tem, sim. E que muitas vezes ela vai confrontar não a pessoa que foi perguntada, mas a ela mesma. Ela mesma, exatamente. Exatamente. É o que muitas vezes as pessoas estão procurando na filosofia. Mas é o que na filosofia é chamado de método socrático, né? Uma sucessão de perguntas que vai levar a pessoa a chegar a uma conclusão a partir dela mesma, né? Só que Jesus ele ia no ponto específico, né? De cada pessoa, porque ele perguntava, mas ele já sabia. Já sabia a intenção, né? a Ele resposta. Já sabe o que está no nosso coração. Mas mesmo ouvir, ela mesmo conseguir se compreender naquilo que ela estava se propondo, né? Exatamente. E um desses episódios foi exatamente o episódio onde Jesus estava ali, naquele momento ensinando, estava no meio da multidão, na verdade, né, dentro de uma casa. E aí alguns amigos, né, desceram um paralítico, né? Levaram um dos seus amigos juntos e desceram para Jesus pedindo para que Jesus pudesse estar curando, né? E ali Jesus se posiciona falando a respeito de perdoar pecados. Mas, ao mesmo tempo, no meio daquela multidão que estava ali para ouvir ele, para, enfim, receber dele, também tinham pessoas que estavam ali dispostas a talvez debochar ou não acreditar, afrontar. E aí, Jesus que está no meio deles, sabe dos corações, das motivações. Sim. E ele se posiciona não simplesmente logo diretamente falando, seja curado. Mas ele primeiro libera perdão de pecados. E ele deixa claro que porque eles estavam pensando daquela maneira, ele ia fazer e liberar uma cura naquele instante. Mas é incrível, porque a gente sempre vê, e uma das maneiras que a gente precisa entender é que Jesus ele fez revolução, não foi realmente com a força do braço. Jesus ele fez uma revolução de transformar corações e mentes. Mas a gente vê na palavra e nesses relatos que nem todas as mentes estavam disponíveis para receber essa revolução. Sim. Temos alguns comentários aqui no chat, né? A Cleo tá pedindo polêmica, Fafá. Ela colocou, tô querendo polêmica. Vou deixar pro final. E a Dona Silvia, um abraço, Dona Silvia, sempre nos acompanhando, a mãe da ela Natália. Ainda vai estar aqui também, viu? Dona Silvia, A Dona Silvia tá dizendo aqui que a maior revolução é o amor. Olha aí. É o amor de Cristo. A Cleo também. É verdade. A maior revolução é o amor. Tem dois personagens, né, que eu até anotei algumas frases deles que são muito bem hoje quistos, tem livros sobre ele, biografias e tal,
Mas o interessante é que quando eu pesquisei sobre frases marcantes desses dois personagens, todas as frases que eles falaram e hoje estão em livros, tem até pessoas que devem fazer tatuagem sobre essas frases, Cristo já falou isso há muito tempo, né? Para você ver como Cristo já estava fazendo revoluções em corações e mentes na sociedade como um todo, né? E deixou seus discípulos aí para continuar essa revolução, né? A Nath comentou muito sobre isso e uma das pessoas assim, né? Não levando para a questão da religião que ele teve, mas pelo personagem histórico que ele foi, que foi Mahatma Gandhi, né? Uma das frases mais marcantes que ele falou foi: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte, né? E é impactante uma frase dessa. Mas Cristo já falava sobre perdão há muito tempo já, né? Cristo já falava em Mateus, né? Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7, né? Jesus já falava de perdão muito antes de Mahatma Gandhi, né? Ele já falava que o perdão é algo que você libera e faz com que você, vamos dizer assim, esteja não mais preso naquilo, né? Pelo contrário, né? A pessoa que não quer perdoar essa pessoa, nós sabemos todos aqui que é muito difícil perdoar alguém, principalmente quando você tem a razão, né? Mas a Bíblia já fala em inúmeros versículos sobre perdão e fala o quanto isso te deixa leve, né? O quanto isso te liberta, de fato. O perdão é libertador, né? Você acha que perdoar é um ato revolucionário? Perdoar é um ato extremamente revolucionário. Nós estamos num período da nossa história, assim, bem específico que, né, está faltando perdão em corações. A gente está faltando se debruçar mais realmente sobre o perdão, ler a palavra de Cristo e ver que perdoar é extremamente necessário. Mas a gente sabe o quanto é difícil, né? A questão do perdão, né, ela está muito relacionada ao arrependimento, Sim. né? O pessoal está comentando aqui no chat, né? E a gente vê muito hoje nas redes sociais as pessoas pregarem a respeito do amor, né? É Jesus que veio trazer o amor e não estou negando isso. De fato, Jesus, ele é o próprio amor. Sim. Né? Mas muito para além disso, a mensagem de Jesus é a mensagem que foi precedida por ele através de João Batista, que era o arrependimento. Sim. Né? Se a gente for ver, a mensagem de Jesus estava muito embasada no arrependimento. E eu creio que essa seja uma das maiores revoluções, digamos assim, né, que Jesus veio trazer. Porque o que era esperado por ele na época? Os judeus esperavam um revolucionário político, um libertador político, né? Sim. Porque já tinha passado o tempo dos profetas. Então, o povo de Deus estava esperando alguém que viesse libertá-los do jugo de Roma. Né? Era um período onde as pessoas pagavam impostos altíssimos, era um período onde as pessoas, de certa forma, eram oprimidas, né? Nesse sentido. Tinham os religiosos que eram, podemos considerar como extremistas naquela época. E aí eles esperavam alguém que viesse cumprir a lei. Sim, judaica. Montado num cavalo. Que viesse cumprir a lei na totalidade, mas que viesse para derrubar Roma. Né? E aí eles queriam o quê? De certa forma, vingança. Sim. Vingança de Roma, né? Porque eles queriam derrubar Roma, que esperavam não um salvador, mas na realidade alguém que fosse trazer guerra, né? E aí Jesus, de fato, ele veio trazer guerra, mas não uma guerra física humana, mas uma guerra espiritual através do arrependimento e do perdão. É verdade. Né? E aí é completamente diferente do que era esperado naquela época. Então, a pregação do arrependimento pode ser considerada uma das maiores revoluções que Jesus trouxe para aquela época e que se estende até hoje.
E se nós formos comparar o cenário social e político da Revolução de Jesus e pensar no cenário social e político que nós vivemos hoje, é muito parecido. Ao mesmo tempo diferente, porque é uma outra época, né? Um outro tempo, outros costumes, outra cultura, mas que está vivendo conflitos numa mesma dimensão, digamos assim, de quando Jesus veio e viveu o ministério dele aqui na Terra, né? Então, o que você pode falar aí um pouco para a gente, Fafá, a respeito dessa comparação, né? Cenários políticos e sociais de quando Jesus pregou o arrependimento durante o ministério dele, para a realidade que nós vivemos hoje, onde inclusive algumas igrejas, e aí, Cléo, eu já estou trazendo aqui a sua polêmica, de que inclusive até algumas igrejas que se dizem cristãs estão trazendo essa imagem desse Jesus que pregou o amor para justificar práticas atuais que são condenáveis pelo próprio Jesus, né? Pela própria Bíblia. E aí, o que você pode falar a respeito disso? A gente veio para polêmica, né, gente? Então já era esperado isso. Um exemplo muito claro que eu posso dar sobre isso, e que foi um pastor, né? Um pastor nos Estados Unidos, ali nos anos 60, foi Martin Luther King, né? Martin Luther King lutou contra a segregação racial, né? Entre os anos 50 e os anos 60, e era algo estabelecido pelo governo dos Estados Unidos, né? Tinha uma figura bem clássica daquele governo, era que em alguns ônibus tinham partes, né, do ônibus eram destinadas a negros e não poderia se passar, né? O negro ele não poderia sentar em determinados locais dos ônibus, né, que rodavam os Estados Unidos, era uma lei, né? E um pastor, né, pastor negro, Martin Luther King, pastor, né, alguém que não conhece esse nome, mas está em muitos raps, né, escutava Martin Luther King quando era adolescente. Quem é Martin Luther King? Malcolm X também, né, que aí já é mais a parte mais islâmica, mas Martin Luther King lutou e um dos maiores frases que ele teve naquela época foi: eu tenho um sonho, né? E eu tenho um sonho, e aí virou, né? I have a dream, né? Virou até sample de música, né? Tinha vários raps que os caras botavam essa frase, I have a dream. E Martin Luther King tem uma frase muito interessante, que eu até pesquisei sobre ela, que ela fala assim, que às vezes as pessoas usam essa frase e nem sabem que é dele. Que ele fala que o que me preocupa não é o grito dos corruptos, violentos, desonestos, sem caráter, sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons, né? E hoje a gente está exatamente vivendo isso, né? É o Nicolas aí, né, na câmera, né, berrando para os quatro ventos aí como cristão. E isso tem tudo a ver com Cristo, né? Você acha que não tem a ver com aquela época, com hoje, mas tem tudo a ver, né? Não é o fato do cristão ele ser um desordeiro, né? Não respeitar as leis e fazer revolução pelo próprio braço, né? De forma desordenada, né? Mas é se posicionar, é ser alguém que deve ser ouvido, é ser alguém que deve ser respeitado. O cristão é uma pessoa inteligente, o cristão é empreendedor, o cristão pode ser físico, né? Então, tem um canal muito bom, que quem não conhece esse canal, gente, assista, Inteligentista. O cara é físico, né? Tem doutorado, PhD, e tem um canal e é cristão. O cristão ele pode estar em qualquer área, né, da sociedade, ele pode estar revolucionando ali o seu, vamos dizer assim, micro-universo, né? E hoje nós estamos exatamente nisso, né? Nós estamos nessa fase bem delicada, né, de se posicionar, mostrar que você pode ter voz, mostrar que o cristão também lê, também pensa, Sim. também procura sobre os assuntos, né? E não ser mais, não nos colocar nessa caixa de é só o amor, né? Só o amor, sempre amor, e não ter posição, né? Não se posicionar, não ter voz, né? Na verdade, exatamente por causa do amor é que vem também o cuidado, o temor, o respeito.
E principalmente o temor que nós falamos, né, que em outras palavras seria respeito a Deus. Sim. E aos princípios dele na nossa vida. E um outro contexto em que nós podemos ver através da palavra que Jesus foi um grande revolucionário foi também através da vida das mulheres. Na palavra, nós temos 2 episódios onde nós vemos Jesus sendo completamente revolucionário para a época dele. E que são palavras que, lembrando que tudo que é sobre Jesus impacta até hoje. Sim, com certeza. Então, as grandes revoluções nelas são mudanças, como a gente falou, inclusive também progressivas. Mas 2 histórias eu consigo destacar aqui, eu queria trazer para a nossa mesa agora, onde Jesus foi revolucionário para a época dele. A primeira foi a mulher samaritana. Sim. É um fato bem conhecido na palavra, no livro de João. E Jesus, ele estava indo com os discípulos, ele pediu para que eles pudessem comprar algumas coisas e deixou ele sozinho ali para ter um momento com aquela mulher. Aquela mulher, ela realmente não era uma mulher que estava em condições de ser respeitada na cidade. Ela era uma mulher considerada, né, talvez uma mulher ali que, enfim, né, não cumpria princípios. E ela estava exatamente no poço ao meio-dia, horário não convencional de outras mulheres, né? E exatamente para estar lá, para não precisar talvez bater de frente com ninguém ou não precisar escutar coisas das quais ela não deveria estar ali. Mas naquele momento, naquele exato momento, Jesus tem um encontro com ela. E aquela mulher que aparentemente não teria valor para a sociedade foi uma das primeiras pessoas a qual Cristo se revelou como Messias. E trouxe revelações profundas das quais ela conseguiu compreender e liberar para outras pessoas. Então eu começo a ver aí um Jesus revolucionário que, inclusive, falou com ela naquele momento e ela mesma se surpreendeu e disse assim, como pode você, dos judeus, falar com alguém comigo, né? E assim, tinha as diferenças políticas, tinha as diferenças das questões mesmo dos povos, mas naquele momento a gente vê um Jesus revolucionário que realmente vai de encontro àquela vida, libera para ela coisas que não liberou para outras pessoas até então e consegue transformar em minutos uma mulher à margem da sociedade em uma das maiores missionárias da época. Com certeza. E aí a gente começa a ver um Jesus revolucionário. E a outra história é exatamente naquele momento onde Jesus está ali sentado e os judeus trazem, né, uma mulher adúltera até a presença dele. E a forma como ele lidou, todo mundo ali esperava que ele fosse o primeiro a dizer, vai, apedreja. Vai, faz. Todo mundo esperava de Jesus um retorno desse. Até porque estava ali dentro da lei, não é verdade? Sim, era o que se esperava dele, né? Que cumprisse a lei. Sim. E aí a gente entra nesse outro momento onde Jesus vai totalmente fora da caixa, que ninguém estava esperando pela resposta, mas foi mais uma resposta que entrou, né, que adentrou o ser humano. É tanto que todos que estavam ali para apontar começaram a refletir sobre si mesmos e que entra na parte do arrependimento, porque Jesus veio exatamente trazendo a ideia de arrependimento, não é para você ficar arrependendo pelo outro, é para você arrepender dos seus próprios erros. Sim. Das suas próprias falhas. Jesus veio para falar assim, você, olha para você. Sim. Olhe para si mesmo. E naquele momento Jesus ele foi sobre a vida das mulheres de uma forma totalmente inesperada. Então, conta pra gente o que você acha que é essa revolução de como Jesus foi alcançou a vida das mulheres. Jesus, ele foi extraordinário, né? Às vezes a gente lembra de alguns episódios de Cristo, né? Mas, como a Nath citou, né? Obviamente todo mundo já conhece essa história, né? Da mulher samaritana. Mas você vai meio que lembrando dos outros episódios que Cristo teve, você vê o quanto ele foi sagaz, o quanto Cristo ele não estava nem aí realmente para o que as pessoas iriam pensar. Iriam né? pensar dele. Porque ele poderia muito bem ter tido toda essa conversa com essa mulher, com os discípulos estando ao lado dele, né? E ele justamente esteve no local onde ele estaria, só ele e ela, né? E até pessoas que poderiam ver eles dois de longe, já poderiam imaginar, pelo histórico que a mulher já tinha, que era só mais um homem na vida daquela mulher, né? E ele justamente
quis se encontrar com ela naquele momento onde não teria mais ninguém, né? Então, assim, Jesus realmente ele não estava nem aí pro que as pessoas estavam pensando dele. Ele já tinha algo traçado, ele sabia o porquê que ele veio aqui, que é outro ponto super importante que a gente pode tocar. Identidade firmada. Isso. Ele sabia por que ele veio. Ele tinha já o plano traçado, né? Propósito. O propósito. E ele não estava nem aí se o pessoal ia achar que ele estava tendo algum tipo de relacionamento com aquela mulher. Se naquele momento também da mulher que estava traindo, se as pessoas achavam que se ele está defendendo é porque ele também já deve ter tido algum relacionamento com essa mulher. Então, assim, ele não estava nem aí. Ele se estabeleceu, ele veio para estabelecer essa revolução de fato na mente e nos corações das pessoas. E é isso, quando hoje, eu posso usar o exemplo do Nicolas de novo, né? Quando o cara coloca uma peruca e, cara, não tá nem aí, né? Não tá nem aí o que vão pensar, se vão caçar, se vão... É você se impor, né? É você respeitar sempre todos, o que quer que seja, qual seja a sua religião, sua ideologia, sua cor, seu credo, enfim, mas você se posicionar. Saber saber o seu destino, ser como uma flecha, né? E ter um alvo bem estabelecido, né? Que foi uma vez que eu preguei lá no Bola, né? As pessoas sempre estão, muitas vezes, sendo lançadas aí, né? Sem alvo. É como se fosse um tiro no escuro, né? Sem alvo, sem propósito. Mas estão se lançando, né? Muitas pessoas vão se formando em medicina, em fisioterapia, mas vão só se formando. É só, muitas vezes, pelo dinheiro, né? Não tem um propósito. Por que você está fazendo aquilo? Porque que aí conecta com o que a gente falou antes, né? Olhar para dentro de si, ter um tempo com Deus, né? Ele vai te mostrar, né, qual é o seu propósito, porque qual é o seu alvo estabelecido, para onde que você tem que ir, né? Então, linkando com o que a gente está falando agora, é exatamente isso. Deus ele não estava nem aí. Essa aqui é a verdade. Ele tinha o propósito dele, né, muito bem estabelecido. E o próprio propósito da vinda de Jesus à Terra como homem já é a maior revolução de Jesus, né? Sim. Que foi dar a vida dele, ele como Deus, como santo, se fazer homem, que é pecador, né? Ou seja, sair do seu lugar de santidade, mas sem perder a sua santidade, porque ele não cometeu pecado, e dar a vida, o próprio sangue, por uma humanidade que iria desprezá-lo, né? E aí a dona Silvia comentou aqui no chat que Jesus ele ensinou de forma inovadora, né? O inverso do que tinha sido aprendido na época. O mestre deve servir os outros, o maior é o menor. Né? Os últimos, os primeiros. Exatamente, dona Silvia, né? Esse é o Jesus revolucionário. De quebrar os paradigmas da sua época, da sua sociedade. E é isso que ele faz até hoje, né? A mensagem de Jesus, a mensagem verdadeira, bíblica, cristã, causa isso até hoje. Né? Esse efeito de realmente o último ser o primeiro, o mestre servir os seus ali submissos, digamos assim. Sim. De ser tudo invertido para o que a sociedade coloca, como a própria Bíblia traz a ideia de que a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus veio para confundir a sabedoria do homem. Né? Então é justamente essa a revolução de Jesus. É muito incrível ver esse episódio, né? Imaginar a cena. Exatamente Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Era isso que eu ia falar. Isso. Foi ele quem já estabeleceu o ministério do lava-pé, né? Foi Jesus que já sim. foi abrindo logo esse caminho aí, né? Poxa, se é Jesus que já fez isso, então... Uma revolução é liderada e também traz consigo, arrasta o exemplo, né? Exatamente. E começa com Jesus fazendo, não começa com Jesus dizendo. E aí, pra gente já ir se encaminhando pro final, né? A Cleo tá perguntando aqui no chat
qual foi a maior revolução que Jesus fez nas nossas vidas, né? Nós que estamos aqui no podcast. E aí, já respondendo, né? Depois eu passo para o Fafá. Na minha vida, a maior revolução que Jesus causou foi a própria salvação, né? O próprio fato de ele ter se apresentado a mim, de ele ter permitido que um dia eu o conhecesse e pudesse conhecer a verdade bíblica cristã e saber o que é ter uma vida em Jesus verdadeiramente e caminhar nessa verdade, que é ele, né? Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele ter se revelado a mim, permitido que eu andasse nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, que é ele, foi a maior revolução, né? De fato, ter a certeza da salvação e caminhar debaixo disso. Sim, eu queria ter falado primeiro que eu falava logo salvação. Porque é a maior revolução, né, gente? Nas nossas vidas é essa metanoia, mudança de mente, não tem como fugir disso, né? Você abrir sua mente quando você entende que Cristo, ele é o maior governante, a maior autoridade que tem sobre nós. Não a gente colocando, infelizmente, né? Para quem tá ouvindo esse podcast, vai vir em algum momento. Enquanto você ainda colocar todas as suas fichas da sua vida em governantes, em políticos, né? Não que o cristão não possa se candidatar, deve se candidatar e entrar em todos esses espaços. Mas enquanto você colocar todas as suas fichas de mudança de vida, né, nessas pessoas, infelizmente você ainda está perdido, né? Porque governos mudam, leis mudam, enfim, né? A gente sempre tem próprios Estados Unidos como a nossa, às vezes, maior sonho, assim, de morar lá e tal. Mas realmente, assim, é sempre colocar a nossa vida, de certa forma, na mão de pessoas, né? E enquanto a gente estiver pensando dessa forma, a gente vai estar perdido, né? Colocando nossa vida na mão de pessoas. As leis mudam, pessoas mudam, situações mudam, mas as palavras dele não mudam. As palavras dele não passarão. Não passará. Exatamente. E exatamente, nós estamos aqui com o Fafá e sobre esse assunto, Jesus revolucionário. E a gente também tem ele, né, aqui como rap. E você não tem nenhuma palhinha pra dar pra gente aqui, não? Uma frase que eu fiz, né, quando eu era mais novo. E nunca usei, né, em rap nenhum. Essa é a hora, vamos lá. Mas a frase era... O rap sobre... do Jesus revolucionário. Não, mas não, essa é uma frase bem pequena, é assim, a revolução trazida pelo Cristo não veio pelo voto e nem pelo partido, né? Mais ou menos tá dentro do que eu falei, né? Eu acabei de falar, né? Enquanto a gente colocar a nossa vida e toda a nossa esperança de um futuro melhor na mão de um governo, né? A gente ainda vai estar perdido, né? Espiritualmente a gente vai estar perdido, né? Governos mudam, tudo passa, mas a palavra de Deus sempre fica, né? E também eu queria falar um versículo que tinha a ver com Martin Luther King, que eu acabei esquecendo, que era: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né? O próprio em Mateus já falava isso, né? Que nós possamos ter sede, fome de justiça, né? Não é porque nós somos cristãos e que estão nos colocando nesses alicerces de amor, que não tem mais nada, só amor, que a gente não vai ter fome e sede de justiça, né? Por uma cidade melhor, por uma cidade mais limpa, por leis melhores, pelo que está acontecendo no país agora de ataques às escolas, né? Que infelizmente é o que está acontecendo. E a gente quer justiça, a gente quer um país melhor, quer leis mais duras, a corrupção, quer tudo isso, né? Então somos cristãos e o cristão também pensa, né? Que é um podcast também muito bom. É uma revolução sensível, né? Isso. Como a tradução, né? O significado que a Natália trouxe aqui no começo, né? Porque o que Jesus falava, né? Vai pela porta estreita. A revolução dele é essa. Você quer ter a vida eterna? Vai pela porta estreita. Então, a porta estreita é o que vai nos levar a tudo isso, né? Que o Fafá colocou agora. De buscar essas melhores condições, né? Com base naquilo que a gente acredita, né? E vive na fé cristã. É a porta estreita que vai levar. É o arrependimento, é o perdão, não é o amor sozinho, vazio.
como é colocado hoje, nos dias de hoje, né? Mas é um amor que leva ao arrependimento, ao perdão, a servir o que está abaixo, a ser o último, a lavar o pé do outro, Sim. né? A se submeter. É esse a revolução de Jesus, a revolução cristã, de passar na porta estreita, né? Então, esse é o nosso convite para você que está ouvindo esse podcast hoje, né? Se você quer ser revolucionário de verdade, né? Revolução não é só ir para a rua, não é só bater panela, não é fazer mudança você post mesmo. no Instagram, não. Textão, né? A maior revolução é você ir contra a corrente, é ir contra o que está sendo posto no momento e de uma forma debaixo de princípios, né? Sim. Não é ir contra o rebelde sem causa, né? Não é ir tá contra sendo rebelde, de revolução, né? mas é de fato ir debaixo de princípios. Sim. E ao contrário, né? Ir contra a corrente, como tem uma série, né, cristã que está em muito sucesso, agora muito em alta, que é o The Chosen, que tem um aplicativo próprio. Super indicamos. Isso, né? já tem algumas temporadas na Netflix, inclusive eu ouvi falar recentemente que a primeira e a segunda temporada já está na Netflix, mas assim, a abertura dessa série vários peixinhos nadando, os peixinhos de cor cinza, e de vez em quando um peixinho vai, se vira e vem na direção contrária e muda de cor, fica verdinho. E aí vai todos os peixes indo numa direção e alguns peixinhos vindo contra. Então, esses alguns peixinhos vindo contra, né, tá representando essa revolução cristã, né, essa revolução da fé. Aqueles que estão buscando a porta estreita. Exatamente. Eu queria também citar um filme que a gente eu tinha que... tô devendo esse filme pra minha esposa, né? Que a gente tem que assistir junto. Inclusive ela tá ouvindo aqui agora. Jesus Revolution, né? Jesus Revolution, que é Jesus Revolução, né? Ou Revolução Jesus, né? Que eu não sei se tem dublado, gente, não vi o filme ainda. Mas o pessoal tá dizendo que é muito bom, né? Que foi nos anos 80, né? A ascensão ali que tava do pessoal do povo hipster, né? E aí alguns cristãos começaram a evangelizar esse povo. E aí teve uma grande conversão, né? E aí como era aquele povo colorido e tal, naquela época, né? Aí teve um derramar ali, um quebrantado dos corações muito grande dos Estados Unidos. E esse filme fala sobre isso, né? Então, gente, quem puder dar uma pesquisada, é Jesus Revolução. Show de bola. Muito obrigada por todos vocês que ficaram com a gente até aqui. E também todos que ainda vão estar assistindo esse podcast, que ele possa alcançar a sua vida e que, de fato, a revolução chegue no seu coração, porque a revolução de Jesus é uma revolução de dentro para fora. E essa revolução, ela impacta e ela gera legado. Muito obrigada a todos. É isso. A verdade cabe em todo lugar.